Olá, vamos começar a gravar hoje mais um dos capítulos do livro de Agnes Heller, intitulado O Cotidiano e a História. Desta vez, vamos tratar um pouco a respeito do capítulo intitulado Sobre os Preconceitos. Heller começa observando que o preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidianos. Lembrando que cotidiano para Agnes Heller, assim como vários outros autores, é o espaço e tempo no qual determinadas individualidades ou no qual as individualidades determinadas vivem. Cada modo de produção tem o seu espaço e tempo. Portanto, cada modo de produção tem a sua vida cotidiana. Assim como dentro de cada modo de produção, os indivíduos estarão sempre em sintonia com as transformações que ocorrem no interior daquele modo de produção. Então, não é porque existe um determinado modo de produção que a vida cotidiana sempre será a repetição do que aconteceu no momento anterior. Continuando a reflexão, Heller observa que, na medida em que o preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidianos, isto significa que o preconceito se enraiza no pensamento fixado na experiência imediata. Isto quer dizer que o preconceito se enraiza na dimensão empírica imediata com a sua devida superficialidade, a qual possibilita, por sua vez, as ultrageneralizações. Por outras palavras, na medida em que, na vida cotidiana, o real não se dá a conhecer de imediato, mas sim mediatamente, ou seja, por meio de caminhos, ou, como diz Karel Kozik, por meio de detour. Isso significa que aquelas primeiras impressões que se extraem da vida cotidiana estão abertas a ultrageneralizações. Ou seja, a partir de determinadas respostas aceitas como válidas, aquelas observações tendem a servir de padrão para outras situações semelhantes ou identificadas como semelhantes. Chamados a dar respostas aos problemas colocados no plano mais imediato da existência, na vida cotidiana, predominam, observa Heller, o caráter momentâneo dos efeitos, isto é, dos resultados obtidos, assim como a natureza efêmera das motivações. Isto quer dizer que certas situações podem ou não despertar o interesse, serem ou não consideradas úteis, terem ou não um certo valor. Sobretudo porque, no plano da vida cotidiana, predomina como um dos seus traços o caráter pragmático das respostas, ou seja, é válido aquilo que atende aos nossos interesses, é totalmente descartável aquilo que contraria aos nossos interesses. Essas ultrageneralizações, elas se enraizam também em razão de que, em linhas gerais, a vida cotidiana é marcada por uma determinada rotinização das ações, ou, como acentua Heller, a fixação repetitiva do ritmo, a rigidez do modo de vida. Por outras palavras, no interior da vida cotidiana, na medida em que criamos uma certa rotina, temos a impressão de que a vida é sempre a mesma, o que nos faz, ou o que nos leva a adotar certas ultrageneralizações como válidas para todos os momentos da nossa existência cotidiana.
A vida cotidiana possui dinâmicas, atenta Heller. Estas dinâmicas podem caracterizar, seja períodos estáticos, seja épocas dinâmicas. Isso quer dizer que, em determinados momentos da vida cotidiana, no interior da vida cotidiana, determinados momentos se transformam de uma maneira extremamente lenta, o que produz a impressão de que a realidade não está se transformando. É o que Heller está chamando de situações estáticas. Ao passo que, em outros momentos da vida cotidiana, as transformações ocorrem em um ritmo muito acelerado. Há uma frase de Marx que traduz bem esta ideia, quando ele diz que há dias que demoram séculos e séculos que se passam em dias. Por outras palavras, há situações que se transformam muito lentamente, ao passo que, em determinado momento, aquela lentidão é rompida e transformações cada vez mais abruptas, cada vez mais velozes, acontecem no interior da realidade. Por outras palavras, existem períodos onde as mudanças são muito lentas e outros nos quais elas se processam muito rapidamente, trazendo à tona uma gama de problemas a serem respondidos. Nos períodos estáticos, a tendência é de que, pela força de seu enraizamento no indivíduo e na sociedade em seu conjunto, se passem inteiras gerações até que sejam problematizados os estereótipos de comportamento e pensamento. Isso quer dizer que pode-se passar muito tempo até que os indivíduos comecem a levantar questionamentos a respeito da realidade que têm diante de si. Por outro lado, nas épocas dinâmicas, os elementos de problematização emergem com mais rapidez. Assim, nos períodos estáticos, a problematização da vida cotidiana e de seus preconceitos tendem a ser mais lentos e sem frequência. O oposto se verificando nas épocas dinâmicas, havendo a tendência de separação do pensamento conformista. Isto quer dizer que, nos períodos estáticos, se problematiza pouco a vida cotidiana e os preconceitos se enraizam com mais facilidade ou tendem a ter um ritmo mais lento de superação. Ao passo que nas épocas dinâmicas, na medida em que novos problemas são colocados, há uma tendência, não uma inevitabilidade, há uma tendência de superação daquele conformismo produzido pelos períodos considerados estáticos. Contudo, sejam eles os períodos estáticos ou dinâmicos, em ambos encontramos como comportamentos presentes na vida cotidiana a categoria da ultrageneralização. Isto quer dizer que a ultrageneralização ela não depende apenas de uma situação estática ou dinâmica. Ela é elemento constitutivo da vida cotidiana. Neste sentido, dada a possibilidade e dada a existência efetiva de ultrageneralizações, seja no período estático, seja no período dinâmico, assumimos estereótipos, ou seja, modelos, analogias, ou seja, comparações mais grosseiras, e esquemas já elaborados. Portanto, respostas que aparentemente servem para todas as situações. Algumas dessas analogias, esquemas, estereótipos são produzidos pela nossa própria individualidade. É importante observar que os indivíduos não são seres passivos no mundo. Eles constroem também certas representações sobre a realidade. Outros dos estereótipos, das analogias e dos esquemas já elaborados, eles são impingidos pelo meio em que crescemos.
Todos os indivíduos, quando nascem, estão inseridos dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada classe, dentro de um determinado grupo. Consequentemente, ele vai incorporar também valores desta classe, destes grupos, portanto, ele vai incorporar elementos das estruturas que estão dadas e às quais ele necessariamente precisa responder caso queira ter condições de sobrevivência no interior destas estruturas. Na medida em que cada uma de nossas atitudes baseia-se numa avaliação probabilística, decorrentes do fato de que somos obrigados a realizar atividades tão heterogêneas que não poderíamos viver se nos empenhássemos em fazer com que nossa atividade dependesse de conceitos fundados cientificamente, a ultrageneralização cumpre uma finalidade. Aqui Heller está atentando para o seguinte fato, que todas as nossas decisões, elas são probabilísticas. Significa que as respostas que fornecemos a um determinado problema podem tanto responder adequadamente àquele problema, como podem responder apenas parcialmente, ou mesmo não responder àquele problema que temos diante de nós. Só que, se no interior da vida cotidiana o indivíduo ele parasse para refletir cientificamente para cada resposta que ele precisa dar dentro da heterogeneidade da vida, uma vez que no interior da vida cotidiana nós somos múltiplos, nós não somos só estudantes, nós não somos só trabalhadores, nós não somos apenas pais, nós não somos apenas esposos, esposas. Na medida em que a vida cotidiana ela tem dimensões altamente heterogêneas, se tornaria impraticável ao indivíduo existir se a cada momento ele precisasse responder cientificamente às questões que tem diante de si. Daí Heller fazer a observação nesta passagem, que vamos repetir aqui. Cada uma de nossas atitudes baseia-se numa avaliação probabilística, decorrentes do fato de que somos obrigados a realizar atividades tão heterogêneas que não poderíamos viver se nos empenhássemos em fazer com que nossa atividade dependesse de conceitos fundados cientificamente. Dizer que a categoria da ultrageneralização é ineliminável da vida cotidiana não significa, no entanto, afirmar que as ultrageneralizações sejam sempre as mesmas nos diversos tempos históricos, ou mesmo dentro de um determinado modo de produção. Observe-se, por exemplo, que em cada período eleitoral, os eleitores eles acabam tendendo para certos candidatos. Estes candidatos, em geral, eles são pertencentes ao mesmo núcleo de pensamento, geralmente ou mais conservador ou mais progressista. No entanto, é feita uma ultrageneralização. Neste momento, aquele candidato conservador no qual eu votei está em declínio. Consequentemente, eu vou votar em outro candidato, ainda que ele seja também conservador, porque ele exprime os valores que aquele candidato anterior pareciam traduzir e ser do meu interesse. Então, um período eleitoral ele mostra muito bem como é que os indivíduos fazem ultrageneralizações, como que eles identificam, por exemplo, a escolha em cima de fatores totalmente subjetivos. Às vezes, a aparência do candidato, às vezes, a ferocidade do candidato, ou então, às vezes, o tom mais calmo do candidato. E, com isso, eles vão criando respostas no interior da vida cotidiana. Continuando, vai observar Heller que
as formas do pensamento cotidiano mudam continuamente na atividade cotidiana dos indivíduos, uma vez que eles estão também continuamente travando novas experiências. Independentemente disso, toda ultrageneralização não elimina o fato de ser um juízo provisório ou uma regra provisória de comportamento. Significa que a ultrageneralização pode servir de resposta a um determinado momento, mas ela também pode ser descartada em um momento distinto. Daí que ela é um juízo provisório, portanto, uma avaliação provisória, uma regra provisória, ou seja, um padrão a ser seguido, mas apenas provisoriamente, enquanto aquela resposta atender às necessidades dos indivíduos. E se o caráter provisório, portanto, o caráter provisório destas respostas, e das ultrageneralizações que embasam estas respostas, e seu caráter provisório é dado pelo fato de que a ultrageneralização é uma antecipação à atividade possível. Quando se faz a ultrageneralização, não se tem a prova empírica, se tem a probabilidade de que aquilo que estamos ultrageneralizando corresponda à realidade, corresponda àquilo que as coisas efetivamente são. Neste sentido, a ultrageneralização está baseada em um julgamento, um juízo preliminar, que pode ser modificado quando não encontra confirmação no infinito processo da prática cotidiana dos indivíduos. Desde que aquelas ultrageneralizações elas se mostrem totalmente desconfortáveis para os indivíduos, ou então não contemplem os seus interesses, nada impede que ele abandone estas ultrageneralizações e construa outras ultrageneralizações. Ao mesmo tempo, Heller destaca que não se deve confundir os juízos decorrentes das ultrageneralizações, ou, como diz, os juízos cotidianos, com aqueles que podemos classificar como juízos científicos. Aqui, Heller já está apontando para as distâncias que existem entre o senso comum, que geralmente é alimentado pelos juízos cotidianos, e, o senso científico, ou seja, os juízos ditos científicos, aqueles que podem ser demonstrados empiricamente e aqueles que são comprovados através de uma análise mais cuidadosa. Estes últimos, os juízos científicos, consideram-se provisórios apenas até o momento em que, num determinado estágio evolutivo da ciência, as hipóteses comprovam-se como verdades, sendo confirmadas. Isto quer dizer que a ciência não trabalha com verdades absolutas. Ela parte de certas manifestações do empírico, mas busca transcender este empírico imediato e, através de hipóteses, vai confirmando ou não se aqueles juízos preliminares se confirmam ou não, se estavam embasados na realidade do que um determinado objeto é, do que uma determinada coisa é, para pegarmos aqui uma terminologia de Karel Kozik, ou se aquilo que inicialmente se supunha ser o objeto não corresponde em nada àquelas primeiras impressões. Portanto, na ciência, os juízos provisórios são válidos apenas enquanto momento no qual se busca a verdade dos fatos. Diferentemente, ocorre com os juízos enraizados, solidificados pela ultrageneralização. Nestes, também chamados por Heller de juízos cotidianos,
aquilo que se verifica a partir do empírico imediato acaba por assumir o caráter de verdade e, consequentemente, de saber. As percepções imediatas, nesse sentido, são tomadas como critério de ação. E se os resultados forem confirmados dentro da experiência particular, tendem a ser identificados e mesmo convertem-se para o indivíduo em conteúdo correto do juízo em que se baseia aquele saber. Contrariamente aos juízos científicos, os juízos cotidianos ancoram-se na doxa, isto é, em um sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado momento histórico, supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural. Isto não descarta a possibilidade do pensamento da vida cotidiana servir como ponto de partida para a teoria. Mas ele, ou seja, o pensamento da vida cotidiana, em si não é a teoria, uma vez que a teoria é a elaboração científica de uma determinada realidade ou a respeito de um determinado objeto. Necessariamente, no processo científico, parte-se de certos indicadores imediatos, o que não significa que o agir científico vá considerar estes dados imediatos como a própria realidade existente. Ainda que os juízos provisórios da vida cotidiana possam, em certas circunstâncias, serem preservados como referencial de ação, eles não assumem necessariamente a forma de preconceitos. Por quê? Porque o preconceito é apenas um tipo particular de juízo provisório, dirá Heller. Neste ponto, Heller observa que, para compreender a origem do preconceito, se faz necessário considerar uma outra propriedade da estrutura da vida cotidiana, isto é, o pragmatismo. Uma vez que na vida cotidiana predomina a unidade imediata de pensamento e ação, por desdobramento, identifica-se o verdadeiro e o correto. A vida cotidiana é dada pela imediaticidade. Apresenta-se o problema e, o mais rapidamente possível, se tenta encaminhar a resposta. Neste sentido, sempre vai ter uma ligação quase que imediata, para não dizer imediata, para o senso comum, para aquele que está dando a resposta, entre o verdadeiro e o correto. Se atender às suas necessidades, aquilo que ele imaginou é o correto. Se não atender às suas necessidades, aquilo ali era falso e, portanto, é incorreto. Ou seja, o que revela ser correto, útil, o que oferece ao homem uma base de orientação e de ação no mundo, o que conduz ao êxito, é também identificado como sendo o verdadeiro, diz Heller. Há, portanto, neste sentido, há, portanto, um comportamento pragmático, utilitarista no plano da vida cotidiana. Desse modo, para os indivíduos da vida cotidiana, acaba por se constituir incorreto o que lhes satisfaz de imediato e incorreto o que não atende de imediato os interesses perseguidos. Um dos traços marcantes do pragmatismo é que ele se traduz em uma unidade imediata de pensamento e ação, a identidade entre o verdadeiro e o correto, isto é, o que revela ser correto, útil, o que oferece ao homem uma base de orientação e de ação no mundo, o que conduz ao êxito, é também identificado como verdadeiro. Ainda que o pragmatismo seja momento ineliminável da vida cotidiana, pois, para agir no espaço e tempo em que está inscrito o particular, isto é, o indivíduo, ficaria em situação de imobilidade caso buscasse a explicação científica para cada situação da sua vida
heterogênea, Heller observa também que este mesmo pragmatismo comporta para o indivíduo certos riscos. Um deles, e o mais evidente, é o risco do conformismo. Dirá Heller, na maioria das vezes, o homem costuma orientar-se num complexo social dado através das normas, dos estereótipos, isto é, dos modelos, das ultrageneralizações, produzidas em sua integração primária, tais como sua classe, camada, nação. No maior número dos casos, é precisamente a assimilação dessas normas que lhe garante o êxito. E esta situação confortável é a raiz do conformismo. Ou seja, se está dando certo, para que problematizar? Significa que, quanto mais os indivíduos, no plano mais imediato da vida cotidiana, conseguem respostas que satisfazem aos seus interesses imediatos, mais ele não vai ficar problematizando as consequências que podem decorrer daquelas respostas. Assim como o pragmatismo na vida cotidiana do particular, isto é, do indivíduo, assim como o pragmatismo na vida cotidiana do particular, todo indivíduo, todo homem necessita de uma certa dose de conformidade, isto é, orientar-se por certos referenciais mais ou menos estáveis, mais ou menos regulares, sem o que a vida cotidiana se tornaria inviável. A existência no interior da vida cotidiana se tornaria inviável. Contudo, dirá Heller, essa conformidade converte-se em conformismo quando o indivíduo não aproveita as possibilidades individuais do movimento, ou seja, não acompanha a transformação que está ocorrendo no interior da sua vida cotidiana. E toda a vida cotidiana é movimento. Existe transformações, existe movimento objetivamente no interior da sociedade. Por exemplo, em momentos de efervescência social, o indivíduo pode manter-se totalmente alheio ao que acontece para não se comprometer. Neste sentido, ele está na dimensão do conformismo. Ou seja, não vou tomar posição nesta situação para não prejudicar o atual estágio de conforto, o atual estágio de bem-estar no qual eu me encontro neste momento. Isso é um comportamento muito recorrente no interior da vida cotidiana. É aquela velha história de que em time que está ganhando, não se mexe. Essa é uma dimensão do conformismo. Nestas situações, as motivações de conformidade da vida cotidiana, o não comprometer-se, penetram nas formas não cotidianas da atividade. Ou seja, o indivíduo está dentro de uma realidade em transformação, só que ele não acompanha estas transformações que estão ocorrendo no interior da realidade. Sobretudo aquelas transformações que, socialmente, buscam romper com o comportamento passivo dentro de uma determinada realidade. É sempre aquela situação na qual o mundo está mudando, mas o indivíduo prefere manter os seus valores mais tradicionais, os seus valores mais conservadores, a fim de não problematizar aquela realidade e viver em paz consigo mesmo dentro daquela realidade. Só que, na medida em que a realidade se transforma, este indivíduo vai ficando totalmente defasado em relação a esta realidade, até atingir, por exemplo, formas de pensamento que já não são nem conservadoras, e sim reacionárias, uma vez que presas cada vez mais ao passado. Nestes casos do conformismo, suas escolhas e decisões morais e políticas se veem engessadas por padrões enraizadas
de tal modo que estas decisões morais e políticos perdem o seu caráter de decisões individuais. Isto quer dizer que, cada vez mais, aquela individualidade, ela fica distante de acompanhar os processos de transformação que estão acontecendo no interior do gênero humano. Os indivíduos nutrem uma relação pragmática com as ultrageneralizações. E isto porque a ultrageneralização pode ser correta ou falsa. Uma ultrageneralização é correta quando corresponde ao objetivo dado cuja realização promove. É falsa quando não podemos nos afirmar através dela, quando sua orientação nos leva ao fracasso. Isto ocorre nas catástrofes da vida cotidiana. Pode parecer repetitivo aqui, mas é que Heller, em vários momentos do texto, ela volta aos mesmos argumentos para reforçar o que é o caráter da categoria ultrageneralização. De qualquer modo, diz Heller, tenha ou não consciência disso, na vida cotidiana, todo homem é, ao mesmo tempo, ente particular e individual e ente humano genérico. Ou seja, todo homem é indivíduo, mas, ao mesmo tempo, um indivíduo tributário das conquistas estabelecidas pelo conjunto da humanidade. Ou seja, ele é uma singularidade, uma individualidade, mas, ao mesmo tempo, uma parte orgânica da humanidade, uma parte orgânica da história humana. Com diferenças de grau, todo homem tem motivações que se referem apenas a si mesmo, finalidades que pacificam tão somente suas próprias necessidades individuais. Mas, além disso, está necessariamente inserido no desenvolvimento global da humanidade mediante atividades objetivas, como é o caso, por exemplo, do trabalho. E pode ter motivações que podem encarnar o humano genérico, objetivos dirigidos para fora, tais como as exigências éticas e objetivos conscientemente fundados nos valores assumidos de uma ampla integração. Significa que existe a individualidade. Os homens podem ter pensamentos próprios no interior da realidade, mas, ao mesmo tempo, eles são conformados pelo social, eles são moldados pelo social. O fato, por exemplo, de um indivíduo acreditar que pode matar todo mundo não significa que ele vá sair matando todo mundo. Por quê? Porque ele tem dentro de si também aquelas travas morais e aqueles parâmetros éticos que são colocados por uma determinada sociedade. Então, em todo indivíduo, quer ele tenha consciência ou não, está presente também o conjunto da humanidade. As ultrageneralizações que se estruturam no plano da vida cotidiana são, para Heller, a base dos preconceitos. Isto porque as experiências ultrageneralizadoras positivas tendem a reforçar o seu caráter de verdade, e as negativas apenas apontam para a necessidade, no plano da vida cotidiana, da construção de novas ultrageneralizações que se adaptem aos fins perseguidos. Se as ultrageneralizações constituem a base a partir da qual se estruturam os preconceitos, cumpre então perguntar: o que são os preconceitos, efetivamente? A resposta de Heller é que são preconceitos, ou se tornam preconceitos, os juízos provisórios refutados pela ciência e por uma experiência cuidadosamente analisada, mas que se conservam inabalados contra todos os argumentos da razão. Isto quer dizer o seguinte, que mesmo quando a ciência demonstra que aqueles juízos provisórios representam um equívoco, os indivíduos acabam se aferrando àquela convicção inicial
e descartam as conquistas estabelecidas pela ciência. Peguemos um exemplo bastante contundente. Num primeiro momento, se tinha dúvidas a respeito da eficácia da vacina contra o Covid. Os vários estudos científicos demonstraram que a vacina tinha o seu grau de eficácia. Não impede que o indivíduo pegue Covid em um determinado momento da existência, mas os efeitos da doença seriam menos nefastos do que se ele não tomasse vacina. No entanto, isto não impede que ainda existam indivíduos que se recusem a se vacinar ou então que mantenham a crença de que a vacina não mantém nenhuma eficácia, mas, pelo contrário, prejudicaria ainda mais a saúde do indivíduo. Podemos pegar um outro exemplo. Suponhamos a existência de um político que tenha por sobrenome Messias e que esteja comprometido e que este indivíduo esteja grande parte do tempo comprometido em distorcer a verdade dos fatos. Apesar de evidências que possam ser construídas contra ele, demonstrando que aquilo que fala é fake news, isto não impedirá que continue tendo o apoio de uma faixa considerável do eleitorado, resistente em acreditar que aquele referido político no qual depositaram a sua confiança mente em parte de suas afirmações, por mais frequentes que sejam as evidências de que aquilo que aquele político fala seja mentira, seja falso. Mas por que os homens recorrem aos preconceitos? Pergunta Heller. Para ela, os homens recorrem aos preconceitos para crer que é mais cômodo, por crerem que é mais cômodo. E sendo mais cômodo, os protege dos conflitos, uma vez que aqueles preconceitos entram em sintonia com o sentido da vida que eles têm e dotam a sua vida de sentido. Assim, para Heller, crer em preconceitos é cômodo, porque nos protege de conflitos, porque confirma nossas ações anteriores, dotam a vida de um sentido. E aqui não está em pauta qual é o sentido que este indivíduo está dando à sua existência. Sigamos com um outro exemplo. O eleitor que votou no candidato tomado como exemplo anteriormente, para não se ver frustrado em sua escolha ou para não problematizar os fatos que lhe estão sendo apresentados, fica em sua zona de conforto e seguro de que a decisão que tomou em seu voto continua sendo a mais correta. Daí que, para justificar a tomada daquela decisão na eleição anterior, ele continua defendendo a ferro e fogo aquele determinado candidato, ainda que não tenha tanto a convicção de que aquele candidato represente o que ele esperava que aquele candidato fosse. Mas é melhor ficar na sua zona de conforto e não servir de motivo de chacota para alguém ou de motivo de crítica para alguém, do que assumir que tomou uma decisão equivocada e que ele poderia reformular esta decisão num momento posterior. Assim, se de um lado é típico da vida cotidiana ação baseada em juízos provisórios, possíveis de serem corrigidos mediante a experiência, o pensamento, o conhecimento e a decisão moral individual, muitas vezes não aceitam estes argumentos científicos. Todo juízo pode ser revisado, o que não quer dizer que todos os indivíduos revisarão os seus juízos, mesmo diante de fatos que comprovem que aqueles juízos sejam equivocados. Haber continua observando que o grau mais elevado atingido pelo preconceito é o que ela qualifica como sendo a fé.
Para ela, quanto mais enraizados se encontram os preconceitos, mais eles adquirem o caráter de fé, isto é, de convicção cega, capaz de satisfazer nossa própria particularidade individual, ainda que esta convicção cega, na prática, ela não possibilite saltos qualitativos da existência do indivíduo. Heller distingue, a partir daí, a fé daquilo que classifica como sendo o oposto à fé, isto é, a confiança. Porém, esta discussão, dados os vários elementos complexos que apresenta na discussão para Heller, ficará para uma próxima oportunidade. Encerramos aqui hoje a nossa discussão. Em breve gravarei a segunda parte deste capítulo de Agnes Heller sobre o preconceito. Espero que tenham gostado da discussão, encaminhem as suas considerações positivas ou negativas e continuem fortalecendo o nosso canal em defesa da sociologia. Até uma próxima.